Sai da área econômica, Débora, porque tem uma entrevista importante aqui, tripla entrevista para a gente fazer, na verdade. Uma cooperação jurídica e policial entre o Brasil e a Itália ajudou a desmantelar uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas da América do Sul para a Europa. 9 mandados de prisão preventiva foram cumpridos no Brasil e 1 na Espanha. E aí, para repercutir esse trabalho conjunto, a gente recebe agora, direto da Itália, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E quem está acompanhando a gente aqui já na tela também está ao lado o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca. Agradeço desde já aos três. E já que vocês estão em 3 aí, eu e a Débora, a gente vai trazer o Elijonas Maia, que nos ajudou a viabilizar essa entrevista, para aparecer aqui na tela conosco também. E já fazer a primeira pergunta, Elijonas, que está mais do que inteirado de todas essas operações da Polícia Federal e dos acordos que estão sendo assinados neste momento. Elijonas, boa tarde, bem-vindo à sua primeira pergunta ao nosso trio de entrevistados. Oi, Yuri, ótima tarde para você, Débora. Cumprimento também o ministro, o embaixador e o diretor-geral da Polícia Federal. Essa semana a gente viu que a Polícia Federal e as autoridades italianas fizeram 2 operações, pelo menos, contra o avanço da máfia italiana aqui no Brasil. Uma, por exemplo, que tinha até uma base em João Pessoa, na Paraíba, para vender drogas para o mundo inteiro. Eu queria saber, já começando com o ministro Ricardo Lewandowski, se isso preocupa o governo brasileiro, as autoridades brasileiras, esse avanço da máfia italiana aqui no Brasil, em várias regiões do Brasil. Ministro, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito prazer em ouvi-los, estar nesse seu programa. O que eu tenho dito é que o crime mudou com relação à sua natureza. O crime não é mais local, mas é nacional e é supranacional. E, por isso, é preciso ter um enfrentamento multinacional com relação a essa criminalidade nova. Isso nos preocupa, mas nós estamos trabalhando justamente para combater este novo fenômeno. É um fenômeno recente, mas é um fenômeno que nós precisamos estar atentos. Este acordo que estamos celebrando com a Itália, depois de mais de 2 anos de negociação, é realmente resultado, ou que expressa essa nossa preocupação em combater o crime organizado além das fronteiras. Então, me parece que, inclusive, é um produto desta nova postura do Brasil, de um protagonismo maior que o Brasil está tendo no cenário internacional. Nós estamos celebrando vários acordos de combate à criminalidade, seja no plano multilateral, como, por exemplo, o Mercosul, seja no plano bilateral, como este agora com a Itália. Ministro, boa tarde para o senhor, boa tarde ao diretor-geral da Polícia Federal também e ao embaixador. Obrigada por essa entrevista exclusiva direto de Roma, aqui viabilizada pelo Elijonas Maia. Eu gostaria de perguntar para o embaixador, e aí o senhor me diz, o senhor tem condições de responder, senão o senhor passa para o colega, mas de que maneira a Itália colaborou em termos práticos para esse desfecho positivo aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. De fato, eu posso assegurar com muita convicção que a Itália e o Brasil têm uma cooperação jurídica, policial, em segurança, muito tradicional, muito histórica, posso dizer. Nós temos trabalhado muito ativamente com o lado italiano para desenvolver diálogo, né? Promover o diálogo, promover ações conjuntas, e a Itália e o Brasil hoje têm um nível de interlocução bastante elevado. Nesse último ano, o ministro assinalou muito bem, houve um impulso, não é? Até num contexto internacional, de o Brasil e a Itália serem os presidentes do G20 e do G7, houve uma coordenação e a questão jurídica, policial e de segurança no combate ao crime transnacional, aos ilícitos, ela se aprofundou muito. O ministro Lewandowski e o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, estiveram aqui há cerca de 60 dias,
houve uma série de encontros e diálogos com os seus homólogos italianos, e sempre muito receptivos, porque isso, na verdade, é uma continuidade de um trabalho que vem sendo feito e já com resultados concretos, como a gente vai ver amanhã com a assinatura desse memorando operacional antidrogas. Deixa eu pegar daqui desse ponto também, embaixador, e jogar para o diretor-geral Andrei Rodrigues, porque acho que uma das questões que me desperta mais curiosidade no quanto Brasil e Itália podem ajudar um ao outro é não só identificar quais são as principais facções, organizações criminosas que atuam, sejam as brasileiras, sejam as italianas. Há um histórico bastante já conhecido, né, de criminosos italianos que se refugiaram ou que buscaram operações aqui no Brasil décadas atrás, né, Tomásio Bruschetta, entre outros, enfim. Mas me parece que há uma preocupação das autoridades italianas em como o crime organizado brasileiro também está com ramificações e aumentando a complexidade da atuação conjunta entre as organizações italianas e organizações criminosas brasileiras. Queria que o senhor, doutor Andrei, pudesse detalhar um pouco mais disso, qual é a troca de informações necessária para fazer esse enfrentamento nos dois países, seja da droga que sai daqui para abastecer o mercado italiano, seja o que sai da Itália e chega aqui ao Brasil também da parte dessas organizações. Boa tarde a todos. De fato, temos falado há muito nesse enfrentamento qualificado ao crime organizado, que passa essencialmente por 3 grandes pilares, que é a integração interna, que temos promovido com as 27 unidades da Federação, com as nossas forças integradas de combate ao crime organizado, com a cooperação policial e jurídica internacional, como esse caso que podemos detalhar um pouco, e fundamentalmente com a descapitalização, enfrentamento ao poder econômico dessas organizações criminosas. E isso passa por essa interação muito peculiar que temos com vários países, e nesse caso concreto, estimulada aqui pela nossa missão diplomática, pela Embaixada do Brasil em Roma e pela didância da Polícia Federal aqui estabelecida. Isso nos permitiu avançar a partir de protocolos e convenções internacionais para ações concretas, como disse bem dito aqui pelo ministro e pelo embaixador, que nos permitiu formar equipes conjuntas de investigação, permitiu uma troca célere de informações e de dados e de provas que podem e foram utilizadas nos processos no Brasil, que transcorreram no Paraná e na Paraíba, e também na Espanha e aqui na Itália. Isso sinaliza concretamente ações que são frutos dessas iniciativas de cooperação internacional. E é claro que essa interseção entre o crime organizado brasileiro e o crime organizado italiano já é objeto de atenção, tanto que essas prisões já houve há mais tempo, fruto dessas prisões, dos desdobramentos dessa semana, e, portanto, um trabalho que é permanente e precisa ser acentuado a cada momento. É preocupação do Brasil, é preocupação da Itália, acho que é preocupação de todos os países, né, que têm esse grande esforço no enfrentamento ao crime organizado, que é citado aqui pelo ministro Lewandowski, que não tem mais fronteira, portanto, precisamos também extrapolar as nossas fronteiras e agir coordenadamente. Elijonas Maia. Diretor Andrei, vou até aproveitar esse gancho que o senhor comentou aí sobre o crime organizado e grandes facções. Essa semana o que me chamou muita atenção também foi uma aliança do PCC, que é a maior facção do Brasil, com a máfia italiana, inclusive uma operação da Polícia Federal mesmo, no Paraná, com a Europa. Eu queria saber desse acordo que vai ser assinado amanhã entre Brasil e Itália, prevê um combate para quebrar essa aliança entre grandes facções Brasil e Itália? De que maneira que esse acordo na prática cita essa questão? E aproveito a questão também de Balneário Camboriú. Muitas operações da Polícia Federal esse mês que eu acompanhei esse semestre citam o Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como um refúgio de líderes da máfia italiana. Esse é um ponto que está sendo visto pela Polícia Federal e pela Embaixada também? Em relação à questão do memorando que assinaremos amanhã, ele consolida e nos traz mais lastro jurídico e base documental para as nossas ações. Isso vai viabilizar, por exemplo, a cooperação policial direta,
vai viabilizar a troca de dados de inteligência de maneira mais consistente e mais célere, e vai também permitir que façamos ações e treinamentos em conjunto e também as equipes conjuntas de investigação, as ECIs. E aqui é importante salientar que, em que pese modelos distintos de investigação, onde na Itália a Fiscalia ou a Procuradoria tem um papel mais atuante, no Brasil as polícias judiciárias um papel mais central, é absolutamente possível, e concretamente a operação foi realizada, adequarmos esses sistemas e trabalharmos juntos, e esse é um dos objetivos desse memorando de entendimento, é estreitar essas relações para que a gente avance independente de sistemas que cada país tenha. Em relação a Balneário Camboriú ou a qualquer outro grande centro, é claro que nós já fizemos, e aí são dados que estão aí à vista, né, várias operações com apreensões de edifícios inteiros nessa cidade, o que mostra que uma das ações que o crime organizado tem feito, inclusive, é a penetração em atividades lícitas para lavagem de capitais. E isso tem nos chamado a atenção, e nós estamos atuando fortemente nisso, tanto que já apreendemos efetivamente entre valores em espécie, automóveis, aeronaves, embarcações e imóveis, até outubro deste ano, mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais do crime organizado, o que mostra que o nosso foco, de fato, é esse enfrentamento do poder econômico, da prisão das lideranças, para que a gente consiga desarticular essas grandes organizações. A minha pergunta agora é para o ministro Lewandowski, porque, ministro, uma marca da sua gestão é essa preocupação justamente com esse ponto que o doutor Andrei nos traz, de integração, de inteligência, de comunicação, e a gente sabe que as organizações criminosas do Brasil não só têm esse diálogo, né, sem fronteiras, mas também eles se comunicam aqui por todos os estados do Brasil. E aí a marca da sua gestão, essa proposta da tal da PEC da segurança pública, que o senhor vem batalhando há tanto tempo. Eu gostaria que o senhor nos desse, então, uma atualização em que PEC está, porque a informação que temos olha, está sendo discutida com governadores, os governadores apresentam ali sugestões, mas que o texto estaria, por enquanto, meio que parado na Casa Civil, porque há uma expectativa, e a gente vê, quando vocês realizam esse trabalho, né, coordenado, com integração, quão bom são os resultados. E a gente pensa, né, por que não essa ideia sair do papel de integração dentro do Brasil, que ainda continua sendo um desafio, né, ministro? Eu acho que a PEC hoje da Segurança Nacional é um consenso. Como o crime deixou de ser local, como eu disse, mas passou a ser nacional e transnacional, é preciso haver uma integração de todas as forças policiais no país e também internacionalmente para combater esse fenômeno. A PEC está avançando, nós já tivemos 5 reuniões com os governadores do país, já há um consenso nesse sentido de que a PEC é necessária. Na semana passada estive no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, debatemos por quase 8 horas, não há dúvida quanto ao mérito desta PEC, ou seja, de que ela é realmente necessária para promover o entrosamento, seja no que diz respeito às informações, quanto à criminalidade do país, mas também quanto à coordenação das ações das forças policiais. Então, o que se está discutindo agora são pequenos detalhes que nós vamos acertar. Quero dizer também, nessa linha, que nós temos feito vários acordos internacionais, como disse, multilaterais e bilaterais. E acho muito importante salientar, esse é meu último ponto, que eu gostaria de deixar bem explícito, é que o prestígio da nossa Polícia Federal, ela ganhou um âmbito, digamos assim, internacional. Nós acabamos de eleger o secretário-geral da Interpol, que terá um mandato de 5 anos, que é o delegado federal Valdeci Urquiza. O secretário-geral tem um papel importantíssimo do ponto de vista operacional. Então, além desses esforços que nós temos de fazermos termos de acordo
sejam bilaterais, sejam multilaterais, nós temos agora um brasileiro no comando dessas operações, dessa coordenação das ações policiais do mundo todo. Isso é um avanço extraordinário. Eu acho que o Brasil está na vanguarda, posso dizer, até por esse exemplo, no combate ao crime organizado. Ministro, desculpa, Yuri, só para complementar, o senhor teria alguma previsão, já que tem esse consenso da PEC da Segurança Pública, dá para a gente esperar o quê? O envio dele para o Congresso ainda esse ano? Vai ficar para o ano que vem? Para o começo do ano que vem? Só para a gente entender aqui, acho que esse ano não dá mais tempo, né? Mas para o início do ano que vem, o que o senhor está pensando? Bom, o presidente Lula determinou que nós ouvíssemos todos os governadores, as lideranças do Congresso, a sociedade civil, a academia, que fizéssemos um debate nacional. Nós estamos agora coletando estas propostas, estas sugestões, analisando aquilo que é pertinente, aquilo que tem nível constitucional, que tem nível infraconstitucional. Eu acredito que na reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional em fevereiro, teremos agora essa época de Natal, de fim de ano, temos um recesso do Parlamento, mas eu acredito que isso estará maduro para remetermos ao Congresso Nacional, que congrega os representantes da cidadania brasileira para que discutam este projeto quanto ao seu mérito. Ministro, deixa eu aproveitar a presença do senhor. Oi, perdão. O senhor quer complementar, ministro? Então, vou fazer minha pergunta aqui. Vou seguir ainda nessa discussão da segurança pública aqui no país. O senhor mencionou o secretário-geral da Interpol, inclusive, Jonas Maia também viabilizou a entrevista com ele, tão logo ele foi escolhido para essa função que, de fato, é de destaque no mundo todo. Mas eu queria ouvi-lo, ministro, sobre dois pontos relevantes aqui desta semana da nossa situação da segurança pública aqui. O senhor mencionou o consenso que há em torno da importância do enfrentamento ao crime organizado, a situação da violência no país, e a gente viu uma série de episódios envolvendo abusos de policiais, tanto que o senhor enviou o decreto para a Casa Civil, justamente tratando do uso da força por parte das polícias, inclusive regulamentando o uso de armas não letais. Ao mesmo tempo, em paralelo, a gente viu avanço no Congresso Nacional, justamente em relação ao uso de armas letais por pessoas civis, por não policiais, ali uma série de outras medidas que conseguem avançar em comissão na Câmara dos Deputados, mas que tem ali a sua bancada de defesa. Queria ouvir uma avaliação do senhor se há um enfrentamento de posturas ou de posicionamentos ou de formas de se aprimorar o combate à violência e as políticas de segurança pública, ou se isso é natural de uma democracia e o que se está buscando e se vai conseguir com todo esse debate é, de fato, haver uma construção de política de segurança pública mais coordenada em todo o país. Eu acho que, como você disse, é natural numa democracia que haja um diálogo entre os poderes. O poder dá um passo, apresenta uma sugestão, uma proposta, os demais poderes reagem. O executivo atua, o legislativo reage e muitas vezes o próprio judiciário também reage. A última notícia que eu tenho é que o que foi aprovado na Câmara dos Deputados é o endurecimento das penas relativamente a determinados crimes. Esta é uma atribuição do Congresso Nacional que deve, em tese, ser respeitada, a menos que haja alguma inconstitucionalidade, a menos que o Congresso invada aquela seara inviolável dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Tirando isto, enfim, é da competência do parlamento aumentar ou diminuir as penas relativamente a determinados crimes. Também parece-me que agora estabeleceu-se alguns requisitos para direcionar a audiência de custódia. Foi um passo civilizatório importante, eu diria até mais do que isso, um salto civilizatório. Talvez seja o momento de fazer alguns reajustes. A política do atual governo é no sentido não de um desarmamento dos cidadãos, mas regular o uso e o porte das armas. Só pode usar arma aquele que necessita da arma. Quer dizer, basicamente são os agentes de segurança pública que precisam estar armados.
Os cidadãos, de modo geral, só em situações excepcionalíssimas. Mas mesmo os agentes de segurança pública, ao usarem o poder do Estado de que são detentores, só podem usar esse poder dentro de uma progressividade. As armas letais só podem ser utilizadas em última instância. Então, nós acabamos de mandar, realmente, um projeto de decreto para a Casa Civil, para que seja submetido ao presidente da República, no sentido de fazer com que os policiais só atuem com aquilo que se diz a última ratio do Estado, que é o uso da força plena, total, fatal, se não houver nenhuma outra alternativa. Então, esse é um projeto que estamos mandando de decreto ao Poder Executivo e é algo que foi consensuado, foi conversado com as forças de segurança, com a sociedade civil, os especialistas, e nada difere no que diz respeito àquilo que as demais forças policiais dos países civilizados e democráticos fazem. Quer dizer, o uso progressivo da força. Não é atirar primeiro e perguntar depois. Isso é inadmissível no Estado democrático de direito sob o qual vivemos. Elijonas Maia. Embaixador, obrigado pela presença aqui também com a gente. Eu queria um olhar do senhor, voltando à questão também do crime organizado ainda nessa questão de segurança pública transnacional. O senhor que mora aí na Itália, trabalha aí, por qual motivo que o senhor avalia que a máfia italiana estaria escolhendo o Brasil, se instalando no Brasil a partir de então para praticar crimes como lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas? Por qual motivo a máfia italiana escolheria o Brasil? Seria pela localização ou algum outro motivo? Como que o senhor avalia isso? Olha, no nosso entendimento, a máfia italiana e qualquer grupo, não é, de crime organizado, ele está espalhado pelo mundo, ele não é exclusivo de uma relação da Itália com o Brasil. As conexões e a capilaridade do crime organizado hoje é mundial. Então, o que nós temos que focar é como encontrar instrumentos, né, eficazes para que nessa relação bilateral nós possamos avançar no combate a essa associação das máfias italianas com o crime organizado no Brasil. Isso é fundamental porque isso significa retomar o controle de uma situação que muitas vezes escapa à capacidade, não é? E ela acaba se tornando de tal grandeza que pode se ramificar para outros setores. Como bem disse o doutor Andrei, há uma migração hoje do crime organizado das atividades ilícitas para as atividades lícitas, né? Então, isso é além das facilidades de lavagem de dinheiro, as grandes transações financeiras internacionais que acabam sendo difíceis de serem rastreadas. Então, é uma questão e um fenômeno mundial, não é global, não é algo de exclusividade de uma conexão Brasil-Itália. Ainda falando sobre essa questão internacional, mas aí vou mudar um pouquinho dos crimes, viu? Vou voltar a falar agora para o senhor, doutor Andrei. Gostaria de te questionar sobre a situação dos brasileiros que estavam foragidos na Argentina por conta das investigações da tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Eles foram para a Argentina, tinham a esperança de conseguirem asilo lá, político, só que depois a justiça argentina endureceu, mandou prender e muitos fugiram. Gostaria que o senhor puder atualizar sobre esse caso. Quantos ainda estão lá? Quantos fugiram? Se há ideia para onde eles foram? De que maneira a Polícia Federal vai agir e está agindo nesse caso? Débora, veja mais uma vez a importância da cooperação internacional nesse processo. A Polícia Federal, e novamente em parceria com o Itamaraty, com a nossa embaixada em Buenos Aires, atuou muito fortemente junto ao governo argentino, junto com o Poder Judiciário, ao Ministério Público, e com isso foram expedidas todas as ordens de prisão para aqueles cidadãos brasileiros
que se encontravam na Argentina. E isso trouxe uma seguinte ação, que foi, em alguns casos, que já identificados, 5 pessoas já foram presas, inclusive algumas delas tentando fugir para outros países, e foram detidos na fronteira. E essas prisões aconteceram a partir da cooperação internacional, onde todas as nossas adjudâncias da América do Sul foram acionadas, foram difundidas essas informações das ordens de prisão e das ordens de prisão aqui do Brasil para as nossas unidades em todos os países, e também da Meripol, que é a Associação de Polícias para as Américas, da qual, inclusive, o Brasil eu represento como secretário executivo do organismo. Então, o que nós temos hoje é essa grande rede de informações de cooperação, onde todos os países têm conhecimento dessas situações, desses cidadãos brasileiros, e que toda vez que tentarem, identificando-se, passar em alguma fronteira, o acionamento das polícias e da cooperação internacional. Então, hoje o cenário é esse, e é claro, nós respeitamos absolutamente o trâmite judiciário e administrativo dos demais países. Há um processo de extradição em curso na Argentina, e que tem todo um trâmite a ser cumprido. Então, mas a nossa quantos, parte doutor de André, polícia quantos judiciária... estão foragidos? Desculpa, quantos estão foragidos? O número, Débora, o número que nós temos de informação do próprio governo argentino, de 61 pessoas, com ordem de prisão expedida já. Então, há essa parceria e essa atuação da nossa adjudância com a Polícia Federal Argentina, para que a gente consiga localizar essas pessoas, mas, repito, isso é um processo intrínseco à Argentina, que tem a colaboração nossa. Nós não podemos dar ordens aqui à Polícia Federal Argentina, nós trabalhamos em cooperação. Então, à medida que essas pessoas forem encontradas, porque tem uma ordem judicial de um juiz argentino, elas serão presas. E se tentarem fugir para outros países, também serão presas. Então, cumprimos o nosso papel de Polícia Judiciária da União, o Poder Judiciário cumpriu o seu papel ao pedir a extradição para o outro país, e agora, portanto, é aguardar os desdobramentos em cada um dos países que essas pessoas tentarem ingressar. Deixa eu seguir nesse assunto, então, do 8 de janeiro, e mais uma vez aproveitar a presença do ministro Ricardo Lewandowski conosco. Ministro, a gente teve, peço desculpas aos senhores, eu voltei de férias anteontem, então todo aquele período, Débora Bergamasco segurou a onda toda aqui de noticiar todo aquele extenso volume de informações que veio a público a partir do inquérito da Polícia Federal em relação à trama golpista, e que tem muita informação. E o senhor, ministro, estava ainda no STF quando a sede do STF, assim como as demais sedes dos poderes, foram atacadas no 8 de janeiro de 2023. E agora o senhor está nesta perspectiva de ministro da Justiça e Segurança Pública, vendo o avanço dessas investigações, o que está ainda para transcorrer nesse processo, vindo a denúncia da Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, a aceitação ou não desta denúncia por parte da sua antiga casa, o Supremo Tribunal Federal. Queria ouvi-lo sobre como o senhor tem avaliado todo este trabalho de investigação e qual a sua expectativa para os desdobramentos, principalmente deste inquérito de quase 900 mil páginas e de mais informações que ainda estão vindo à tona em relação a tudo que foi tramado e que colocou a democracia do país em xeque na virada de 2022 para 2023. Bem, eu fui testemunha ocular dos últimos acontecimentos dramáticos que se passaram na história do Brasil, inclusive este assalto às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Realmente foi algo dramático, algo absolutamente impressionante, e agora eu estou à testa do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Mas é bem importante que se diga que no papel que a Polícia Federal exerce enquanto polícia judiciária, o ministro da Justiça não tem nenhuma ingerência. Ele tem ingerência quando a polícia atua, digamos assim, com sua faceta de polícia administrativa. E, claro, existe uma hierarquia por parte do ministro da Justiça e Segurança Pública. Quando a Polícia Federal atua como polícia judiciária, quem a comanda é um juiz federal, seja de primeira instância, seja de um tribunal superior.
O que eu posso dizer é que eu sempre sou informado, obviamente, dos resultados, tomei conhecimento dos inquéritos a posteriori, quando já estavam elaborados. O que eu posso dizer é que eu li atentamente as quase 1000 páginas do inquérito policial, muito bem feito, baseado em dados empíricos, em uma metodologia de polícia científica. Portanto, é uma peça tecnicamente extremamente bem elaborada. Essa técnica agora, essa peça, esse inquérito, essa representação será encaminhada ao Ministério Público Federal, que examinará, do ponto de vista de mérito, se todos aqueles indiciados ou implicados serão denunciados ou não. Isto será enviado ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, que fará o julgamento, então, deste pleito eventual possível do Ministério Público Federal. O que eu posso dizer de nossa parte, e esse é um testemunho que eu dou, nós temos hoje uma Polícia Federal republicana, uma polícia de Estado, uma polícia que trabalha tecnicamente. E o trabalho que foi enviado ao Ministério Público Federal e posteriormente será encaminhado ao Poder Judiciário, mais especificamente ao Supremo Tribunal Federal, tecnicamente está muito sólido. E é possível se esperar... Desculpa, Débora, só para aproveitar, ministro. É possível se esperar uma decisão ainda em 2025, dentro do seu conhecimento do funcionamento de todas essas... Pela complexidade do caso, mas pelo funcionamento de todas essas instituições envolvidas, ministro? Olha, o Supremo Tribunal Federal é extremamente cuidadoso, sobretudo quando se trata de ações penais. E não basta apenas o ponto de vista do relator, esses casos todos são submetidos a um colegiado, cada integrante do colegiado tem o seu ponto de vista, é possível que haja pedidos de vista, é possível até que um juiz peça mais diligências para esclarecer um ou outro ponto. Eu acho que num inquérito tão complexo como esse, não pode se esperar celeridade. O que nós devemos esperar como cidadãos brasileiros é que se faça justiça. Olha, vocês acompanharam essa entrevista importantíssima, de peso. Olha esses convidados que trouxemos para vocês nessa entrevista exclusiva direto de Roma. Eu gostaria de agradecer imensamente o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também o embaixador brasileiro na Itália, Renato Mosca. Ao trio, muito obrigada e um bom trabalho para os senhores aí em Roma. Obrigada. E obrigada, Elijonas Maia, também, que nos presenteou com essa belíssima entrevista e viabilizou esse papo. Obrigada a todos vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.